Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do segundo trimestre de 2019. Informamos que estamos transmitindo essa teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de Relações com Investidores, no endereço ri.weg.net. E, após sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectiva dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Essas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, Paulo Polese, diretor de finanças e de relações com investidores, Wilson Watzko, diretor de controladoria e André Salgueiro, gerente de relações com investidores da WEG. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês para a conferência de resultados do segundo trimestre de 2019. Iniciando com os destaques do trimestre, a receita operacional líquida cresceu 7,5% em comparação ao segundo trimestre de 2018, mesmo já antecipado o cenário de menor participação do negócio de geração eólica. Os detalhes sobre esse desempenho serão apresentados pelo Paulo mais tarde. O segundo destaque foi o crescimento de 15,4% do EBITDA, que atingiu 537 milhões de reais, sendo o primeiro trimestre que ultrapassamos a marca de 500 milhões de EBITDA na história da WEG. A margem EBITDA cresceu 1,1 ponto percentual, atingindo 16,3%. Essa marca é resultado de uma combinação favorável de ganhos de margem de algumas operações do Brasil, seguido por melhor rentabilidade das operações no exterior, além do mix mais favorável dos produtos vendidos. Por fim, o ROIC atingiu 18,4%, mostrando mais um trimestre de evolução. Fatores como o crescimento da receita, a melhora das margens operacionais, ganhos de escala e eficiência na alocação de capital têm suportado o crescimento apresentado nos últimos trimestres. Na sequência, indo para o slide 4, temos mais detalhes do ROIC, que apresentou o crescimento de 1,5 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2018, atingindo 18,4%. O crescimento do lucro operacional após impostos, explicado pelo crescimento da receita e melhora da margem operacional, mais do que compensou o maior capital investido necessário para suportar o crescimento dos negócios. A consistência desse indicador nos últimos trimestres é reflexo da combinação da estratégia de desenvolvimento de negócios com retorno sobre capital investido atraente, em conjunto com a disciplina na utilização do capital, demonstrada através da gestão do capital de giro e da utilização do nosso programa de investimentos. Passo agora a palavra para o Paulo Polese continuar. Bom dia a todos. Passando para o slide 5, apresenta a evolução das áreas de negócios nos diferentes mercados. Começo pela área de equipamentos eletroeletrônicos e industriais no Brasil, onde as vendas de equipamentos de ciclo curto continuam a apresentar crescimento. A performance dessa unidade só não foi melhor porque nesse trimestre a venda de produtos do ciclo longo está estável em comparação com o mesmo período do ano passado, especialmente em painéis de automação. A área de GTD apresentou redução da receita no Brasil, devido principalmente à já antecipada menor participação de projetos de geração eólica. Por outro lado, o negócio de geração solar continua sendo destaque positivo, principalmente a geração distribuída. Já o negócio de transmissão e distribuição continua contribuindo positivamente no trimestre,
com melhora na dinâmica dos negócios em todas as linhas de produtos. Em motores para uso doméstico, observamos crescimento significativo da receita no Brasil, fato esse ligado à dinâmica de estoques de alguns clientes e aumento de participação do mercado em segmentos importantes, como de lavadoras. A boa performance do negócio de tintas deve-se principalmente à melhora de segmentos industriais importantes, como mineração, estruturas metálicas e linha branca, e projetos importantes no setor de óleo, gás e saneamento. No exterior, podemos observar uma demanda consistente por equipamentos de ciclo curto e uma crescente demanda por produtos de ciclo longo, com pedidos e entregas importantes para motores de alta tensão e painéis de automação. Projetos de aumento de capacidade e construções de novas fábricas, que também demandam produtos de ciclo longo, continuam com boas perspectivas, principalmente em indústrias ligadas ao óleo e gás, papel e celulose, infraestrutura e mineração. Na área de GTD, a maior contribuição foi do negócio de transformadores, que apresentou crescimento em todas as operações no exterior, com destaque para sinergias já observadas entre as operações de transformadores nos Estados Unidos e no México, também pela boa carteira de pedidos nas fábricas de geradores na Índia e Estados Unidos. Em motores para uso doméstico, a receita continua apresentando os impactos já observados nos últimos trimestres, como a menor entrada de pedidos no mercado local na China e o fraco desempenho da operação na Argentina, que sofre em virtude dos problemas enfrentados pela economia local. Já em tintas, a queda da receita no mercado externo também reflete as dificuldades do cenário econômico na Argentina, um dos principais mercados para essa unidade de negócios fora do Brasil. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA no segundo trimestre de 2019. O EBITDA cresceu 15,4% em relação ao segundo trimestre de 2018. Já antecipado pelo André, a margem EBITDA fechou o trimestre em 16,3%, apresentando evolução de 1,1 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2018. Reflexo dos ganhos de margem em algumas operações no Brasil, seguido por melhora da rentabilidade das operações no exterior, além do mix mais favorável em virtude da menor receita de geração eólica, com características de margens operacionais mais baixas. Finalmente, no slide 7, mostramos os investimentos dos últimos trimestres. No segundo trimestre de 2019, os investimentos atingiram 118 milhões de reais, sendo 31% destinados ao Brasil e 69% às unidades produtivas no exterior, apresentando crescimento em relação ao segundo trimestre de 2018, principalmente em função do avanço dos investimentos na primeira fundição da VAI fora do Brasil, que está em fase final de construção no México. Com isso, eu finalizo e devolvo, então, a palavra ao André. Muito obrigado, Paulo. Concluindo a apresentação e antes de passar às perguntas, eu gostaria de reforçar algumas realizações recentes e as perspectivas para o restante do ano. O primeiro ponto é que a gente divulgou recentemente alguns fornecimentos importantes no exterior, como o da refinaria em Oman e da Arkema na Europa, demonstrando o reconhecimento crescente das soluções da companhia em projetos em parceria com grandes empresas globais, seja por contratos de exclusividade ou inclusão como fornecedor global homologado, o que nos diferencia e traz oportunidades únicas para a VEG. O segundo ponto é que, visando avançar na direção do negócio de softwares e soluções de IIoT para a indústria 4.0, anunciamos recentemente a criação da nova diretoria de negócios digitais, que será responsável pelo desenvolvimento de produtos e serviços digitais e suportará todas as unidades de negócio no desenvolvimento de aplicações das novas tecnologias. Em maio também anunciamos o acordo de cooperação tecnológica com a Embraer, para o desenvolvimento conjunto de novas tecnologias e soluções para viabilizar propulsão elétrica em aeronaves. Apesar de ser uma parceria de longo prazo, sem perspectivas de resultado de curto prazo, ela demonstra a nossa capacidade tecnológica e o reconhecimento de clientes importantes em nossos produtos. Por último, mantemos nossa expectativa de crescimento de receita em 2019,
porém em menor patamar em função da conhecida redução da carteira de projetos eólicos. Com relação à margem EBITDA, esperamos apresentar no ano evolução em relação a 2018, tendo em conta o melhor desempenho dos negócios maduros no Brasil e a melhor rentabilidade das operações do exterior. O crescimento da receita e da margem EBITDA, em conjunto com a eficiência na alocação de capital, deve continuar suportando o ROI em níveis favoráveis. Podemos agora começar a sessão de perguntas e respostas. Por favor, operadora, pode prosseguir. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, da BTG Pactual. Senhor Lucas, pode prosseguir. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo call. 2 pontos aqui do meu lado. André, você mencionou aí brevemente na apresentação sobre o contrato de exclusividade com o Oman. Enfim, eu sei que vocês têm algumas restrições sobre informações, mas enfim, se puder dar um pouquinho mais de cor, talvez o volume, o tamanho do contrato, ou talvez algo mais fácil, quando é que isso deve começar a refletir nos resultados, em quais linhas a gente vai poder ver isso, se é industrial, se tem alguma parte em GTD, enfim, só poder dar um pouquinho mais de cor nesse contrato em específico. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, se vocês puderem comentar, vocês falaram aí sobre recuperação de margem em algumas operações no interior, principalmente a WEG Transformers. Enfim, que nível de margem que está rodando lá a operação? Ainda tem espaço para melhorar ou ela já está num run rate adequado para vocês? São essas questões, pessoal. Obrigado. Oi, Lucas, tudo bem? Obrigado pela tua pergunta. Vamos falar então do fornecimento lá para o Sultanato de Oman, que é um projeto, né, de uma joint venture entre a Oman Oil e a Kuwait Petroleum. E o total do investimento nessa refineria é algo em torno de 8 bilhões em investimentos. Tá? Claro que isso não é o contrato da WEG. A WEG assinou um contrato com a empresa de engenharia Técnicas Reunidas da Espanha, no modo de Frame Agreement, no qual a WEG se torna, então, fornecedor único, exclusivo, né, de motores inversores de baixa e alta tensão. A questão do valor especificamente, né, a gente assinou uma primeira tranche, podendo ser ainda desenvolver mais 2 tranches, né, desse fornecimento. A gente não divulga o valor desse contrato, mas aqui, né, acho que o ponto mais importante é que esse contrato vai possibilitar mostrar a presença da WEG como um player global, né? É um projeto de grande visibilidade fora do Brasil. A gente sempre foi considerado, a marca WEG, eu sempre disse isso, né? É muito bem reconhecida fora do Brasil e óleo e gás, mas é a primeira vez que a gente assina um contrato de exclusividade. Isso nos permite, então, de colocar em outro patamar de qualidade de fornecedor, assinando esse Frame Agreement, e acaba abrindo outras oportunidades para a WEG, né, e outros fornecimentos desse tipo aí, né. Até isso a gente já pode dizer, a gente já está sentindo do lado comercial, alguns contatos que nós tivemos no passado, de tentar um desenvolvimento comercial da WEG fora do Brasil, depois desse contrato, algumas portas já estão se abrindo de forma muito mais fácil do que a gente tinha no passado, né? Uma parte desse contrato vai ser desenvolvida nesse ano e uma parte no próximo ano, então ele está dividido aí praticamente em partes iguais entre um ano e o outro, e isso vai aparecer o reflexo disso em equipamentos eletroeletrônicos industriais. E isso já começa a refletir no resultado já no próximo trimestre, André? É mais no segundo semestre. Mais no final do segundo semestre a gente já vai poder ver o impacto dessa venda. Tá ótimo. Sobre a WEG USA? Desculpa. Sobre a WEG USA, a melhoria de margem, né, é na WEG USA, mas a boa notícia também é que nós estamos conseguindo desenvolver margem em processo de integração de outras unidades adquiridas no passado. Sim, a WEG USA, a Transforma USA, ela está com margens positivas desde o primeiro trimestre. A expectativa é que isso acontecesse logo no segundo semestre do ano passado, mas a gente foi surpreendido por um volume de inflação interna não prevista no mercado americano, né?
e isso se tornou realidade a partir desse ano. É um processo ainda, né, as margens estão melhorando e a gente tem a oportunidade de continuar desenvolvendo a margem dessa unidade e de outras unidades também fora do Brasil. Ainda sendo bem concreto, né, ainda existe espaço sim. Tá ótimo, André. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, da UBS. Pode prosseguir, senhor Rogério. Oi, senhores, bom dia. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tenho duas perguntas. O primeiro é um follow-up dessa questão da WEG sendo reconhecido com soluções para a companhia de projeto, em parceria com a empresa global. Eu queria saber se o que tem acontecido é a WEG ser homologada para participar desses projetos, né? Se vocês já tentavam participar antes, né, e por qual razão vocês não levavam. E eu acho que uma outra questão aqui é se a WEG ela está vendo alguma situação em que empresas que produzem próprio motor elétrico de baixa tensão escolham comprar a WEG ao invés de produzir, né? E aí, olhando um pouco mais para frente, vocês acham que isso é um cenário possível em que a WEG começa a ser um fornecedor de motor elétrico de baixa tensão para players que talvez sejam menos eficientes nesse segmento? Essa é a primeira pergunta. Obrigado. Oi, Rogério. Obrigado pela tua pergunta. Vamos lá, né? A primeira parte que você contar um pouco, né, a tua pergunta, né? Essa WEG só conseguiu entrar agora, tendo sucesso nesse contrato, que aconteceu no passado, né? Bom, pessoal, primeiro é um processo, né? Você precisa desenvolver a tua marca para cada vez ter acesso a mercados maiores, né? Foi isso que a WEG fez, né? Ela como a gente já teve a oportunidade de divulgar, né? Fora do Brasil, o óleo e gás é onde a marca é mais reconhecida. Isso fez parte de um processo, cada vez mais as empresas foram conhecendo a WEG, cada vez mais tendo acesso acessando os nossos produtos e testando a qualidade, a nossa capacidade de inovação dos nossos produtos, e isso agora começou a nos colocar em outro patamar. Eu acho que, mais uma vez, um fornecimento como esse coloca a WEG num patamar diferente do que nós tínhamos no passado. A gente tem a oportunidade de abrir mais portas. A gente citou a questão de Oman, mas tem também o fornecimento para a Arkema. A Arkema é uma indústria química francesa com presença global e a gente fechou também um contrato de eficiência energética, aí a troca, a substituição dos motores, né? É um contrato que é exclusividade com a Arkema em toda a Europa e podendo se estender para as outras unidades da Arkema no restante do mundo, né? Então, a gente enxerga isso como mais oportunidades para a WEG continuar se desenvolvendo lá fora, né? E, desculpa, a segunda pergunta era a questão... Era com relação ao fornecimento de motor elétrico, se no futuro vocês acreditam que players menos eficientes possam começar a comprar WEG e parar de produzir em alguns nichos de mercado, né? Não, acho isso muito difícil, Rogério, porque é o seguinte, o mercado já está, em termos globais, né, os players globais estão muito bem estabelecidos, onde a gente tem uma situação aí com milhares de produtores, mais de 2.000 produtores de motores na China. Aí acho que a gente encontra muito mais oportunidade de consolidação de mercado, mais em fornecimento de um motor elétrico para essa empresa revender, fica muito difícil, né? Porque aí essa empresa ela vai ter que fazer margem em cima de uma margem que já está sendo praticada nessa revenda e ela não vai se tornar competitiva, né? Isso eu não vejo uma tendência nesse sentido. Agora, em alguns mercados, sim, existe oportunidade de consolidação, né? E falando um pouquinho mais do contrato do Oman, né, só para um outro exemplo, né, que todos os OEMs, né, não é só a WEG vendendo direto para a refinaria, né? Um fornecimento de bomba, um produtor de bomba, né, a bomba tem um motor acoplado, ele só vai conseguir vender para essa refinaria se o motor for WEG. Então, não vejo uma empresa comprando um motor para revender, mas sim desenvolver essa estratégia de crescer através dos OEMs que a WEG fez aí ao longo de muito tempo já isso daí.
Perfeito. E esse mercado é muito grande de projetos que antes você não participava. Estou falando mais no segmento de motor elétrico de baixa tensão, média tensão. Dá para saber quanto do tamanho do mercado são esses projetos grandes? Então, Rogério, depois a gente pode levantar o valor, a estimativa de valor de mercado, o mercado global, né, de equipamentos, né, não tenho de cabeça agora, mas isso acontece, né, esses contratos de exclusividade, nós temos em vários países do mundo, né, pode continuar desenvolvendo nos Estados Unidos. Hoje a WEG já tem, se eu não me engano, isso a gente pode confirmar depois, mas com certeza mais de 25 clientes que a gente tem, clientes de fornecimento global. São clientes que compram da WEG no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Europa. São contratos praticamente de exclusividade com clientes globais. Se a gente pegar a evolução dos últimos 3 anos, esse número vem aumentando. Então, existe oportunidade de desenvolvimento também em outras geografias. Perfeito. Obrigado. A segunda questão é rápida. Eu queria só confirmar o efeito do IFRS 16 na margem EBITDA de vocês e também se vocês têm uma conta de quanto isso afeta o ROIC, se é que afeta. Obrigado. Rogério, tudo bem? Paulo Polese aqui. O IFRS 16, no resultado desse trimestre aqui, nosso cálculo aqui é que a margem EBITDA seria impactada entre 0,4 e 0,5 pontos percentuais. Então, enfim, adicionalmente aí o impacto da depreciação, né, que a gente tem explicado na nota 13 do ITR. A gente lembra também que tem que considerar aí a despesa de juros, né, dos arrendamentos mercantis. E no caso da WEG, eles estão localizados na maior parte fora do Brasil, então taxas mais baixas também. E por isso o impacto não é tão representativo. Quanto ao impacto no ROIC, tem um efeito derivado disso, né? Acaba impactando também, mas da mesma forma como eu disse, né? Não é tão representativo no EBITDA, também não é tão representativo no ROIC também. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Bom dia a todos aí. Nossa próxima pergunta vem de João Noronha, do Santander. Senhor João, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Minha pergunta é na parte do segmento de energia solar. Se puder dar um pouco mais de informações sobre o atual tamanho do business, também na parte de energia distribuída, não sei se vocês conseguem dar uma ideia de quanto de receita já tem e como que tem crescido. Obrigado. Oi, João, bom dia. André Salgueiro aqui. Na verdade, o solar, né, a gente, acho que desde do primeiro trimestre agora desse ano, a gente comentou com vocês que a gente não daria um nível de detalhe tão grande em termos de carteira e de backlog da forma como a gente estava fazendo até o ano passado, por ser um segmento novo e mais representativo, mas é um pouco do que a gente vem falando com vocês desde o final do ano passado, né? A expectativa para esse ano do solar consolidada, ela é muito positiva, muito focado na performance de geração solar distribuída, onde a carteira de pedidos e o faturamento ele vem crescendo de forma consistente desde o ano passado e continua nessa tendência. Então, a entrada de pedidos e o faturamento ele continua evoluindo. Isso implica dizer que a gente tem uma expectativa de continuar crescendo esse negócio nos próximos trimestres. O ponto de atenção fica por parte das fazendas solares, que no ano passado a gente entregou 4 fazendas. Esse ano a gente tem 3 fazendas em carteira, 2 praticamente já foram entregues agora até a metade do ano. A gente tem mais uma que vai começar a ser faturada agora no segundo semestre, mas a conta de fazendas, quando comparada o consolidado do ano 2019 com 2018, a gente vai ter uma performance de faturamento menor esse ano, que certamente será compensado pela geração distribuída. Então, é um pouco isso que a gente pode abrir aí de informações, mas acho que as perspectivas, no geral, elas são bastante positivas, muito por conta da questão de GD. Tá, perfeito. Só para entender, então, se a gente fosse olhar ano a ano, o que você perde de fazenda ficaria no 0 a 0 pelo crescimento de distribuída.
Na verdade, sim, GD vai recuperar essa fazenda, pode até ficar eventualmente um pouco a mais, a depender de como vai evoluir GD aí no segundo semestre, mas a gente tem expectativa que o solar consolidado fique até um pouco melhor do que 2018 no consolidado do ano. Tá ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Senhor Marcelo, pode prosseguir. Oi, bom dia. Duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre como está o market share da empresa nos mercados internacionais. Enfim, vocês têm ganhado market share na Ásia, mas entender um pouco também como é que está o mercado americano, europeu, como é que vocês estão vendo essa linha. E entender na parte de margens também, quando a gente pensa, enfim, em GTD tem diversos moving parts, né? Obviamente, menos eólica, que é um pouco pior para a margem, aí o solar você tem a fazenda, tem energia distribuída, enfim, como é que essas margens comparam em termos relativos, se a energia distribuída poderia ter uma margem melhor, pior que a média, enfim, só para entender um pouco o direcionamento aí da margem de vocês nesse segmento. Obrigado. Marcelo, bom dia, Paulo Polese aqui. Sua pergunta primeiro sobre market share. Na verdade, a gente tem um processo, na verdade, contínuo de evolução dos mercados e ganho de market share. É algo que alguns negócios a gente consegue ter uma informação mais apurada, no caso de motores e equipamentos eletroeletrônicos industriais, existem alguns indicadores, e outros equipamentos, GTD, é muito mais uma informação difícil, uma informação mais comercial até. É um processo contínuo, né? Então, a gente não tem uma informação detalhada, né, trimestre a trimestre disso, a gente atualiza isso a cada 2 anos, em geral, no Bag Day. Posso te dar um exemplo, né? Há 4 anos atrás, nos Estados Unidos, a gente estava em terceiro lugar, né, em presença de mercado. 2 anos depois, a VEG encostou no segundo lugar nos Estados Unidos, né, com uma presença próxima a 15% no mercado. Então, é uma evolução que ela costuma ser gradual e acontece espalhada toda pelo mundo. Então, assim, uma formação dessa a gente toma bastante cuidado e procura atualizar, em geral, a cada 2 anos para trazer números mais precisos. Então, seria precipitado te passar ou trazer alguma informação apurada agora de mercado. Mas, de novo, a percepção que nós temos na ponta, né, dos negócios é um avanço, sim, em todos esses segmentos, né, e crescer 2 dígitos, como nós mostramos esse resultado, é um exemplo disso. O Mota Salgueiro aqui, com relação à margem de GTD, na verdade, acho que a gente precisa separar, né, os negócios ali dentro de GTD. Então, a parte de eólico e fazendas solares, onde é um negócio que a gente trabalha mais como integrador, uma parte relevante desse negócio, ela é de terceiros, né, então a gente complementa com alguns equipamentos que são produzidos pela VEG e vende a solução completa. É esperado, e a gente sempre comunicou isso, que a margem desses negócios elas são estruturalmente mais baixas do que os demais negócios. Então, esse é um primeiro bloco. O segundo é a parte de geração distribuída, que tem talvez uma margem um pouco mais constante, uma margem um pouco melhor, por ser um negócio mais focado do varejo, sem grandes variações. E depois a gente tem todo o restante que entra dentro de GTD, que aí está toda a parte de geração, eólica e solar, e mais a parte de TID, que aí a gente tem aquela dinâmica de margem de produtos de ciclo longo, que quando o mercado está demandando os produtos, a gente tende a precificar melhor e melhorar a margem. Quando o mercado não está demandando os produtos, a gente tende a colocar projetos para dentro de casa, para ocupar a fábrica e tudo mais, com margens não tão boas. Então, você tem essa dinâmica. O que a gente está vendo agora é uma combinação de uma recuperação dos produtos de ciclo longo, principalmente na parte de TID, e uma redução proporcional do faturamento de eólico, que estruturalmente tem uma margem menor. Então, somado esses 2 fatores, a gente pode dizer que GTD está, sim, melhorando margem e tem condições de continuar essa tendência para os próximos trimestres. Marcelo, eu queria só completar o que o Paulo já disse um pouco sobre essa expansão da VEG no mercado externo. A mensagem a gente tem demonstrado, né, que de maneira consistente a gente tem capturado mercado, não numa determinada geografia, mas em várias geografias.
A WEG tem crescido de forma consistente nos Estados Unidos, quando a gente analisa, né, e não em determinado segmento, quando a gente analisa a taxa de crescimento do mercado externo de equipamento elétrico eletrônicos industriais, GTD, bem consistente nos Estados Unidos, na Europa, na China. No caso da China, está nos levando a um aumento de capacidade da unidade de Rugal, a planta mais nova da WEG de produção de motores elétricos, né, que começou a produção a partir com início de 2016. Então, a WEG tem, sim, encontrado oportunidades de crescer nesses mercados e conquistar participação. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, do Bradesco BBI. Senhor Gabriel, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas perguntas relacionadas ao mercado externo. A primeira delas é em relação à fundição no México, quando começa a operar e como que isso pode contribuir para o ganho de competitividade na América do Norte. A segunda, continuando essa discussão de market share, a gente queria entender como que os novos contratos com Arqueam e Oman podem ajudar a impulsionar o ganho de market share externo, pensando nesses dois contratos e talvez em novos aí que possam aparecer. Oi, Gabriel, vamos lá. A fundição do México, agora no segundo semestre ela começa a operar, né? Em breve ela já começa a operar aí para produzir na fase de testes, né? E depois operar normalmente. Então ela está, é uma questão de semanas aí, pelo cronograma ela começou a operar. E a gente vai sentindo, talvez esse ano a gente não vai ver grandes mudanças, porque está na fase pré-operacional, mas de forma mais consistente o ano que vem, onde ela já começa aumentar aí o volume de produção, né? A gente sempre, foi um investimento importante, a gente quase tem certeza que a fundição mais moderna do país, do México inteiro, né? A gente levou tudo o melhor a tecnologia nesse processo de fundição, e é claro que um investimento desse tipo, né, você precisa fazer já de largada, você ter uma capacidade maior do que a totalização, né, porque é muito difícil se você fazer desgargalamentos depois. Então, ao longo, começando mais forte no ano que vem, ao longo dos próximos anos, a gente vai sentir essa melhoria, né? Esses contratos, mais uma vez, né, é difícil quantificar agora, de bate-pronto, quanto isso vai trazer de novos mercados para a WEG, né? Mas, definitivamente, acho que a mensagem aqui é que, para os clientes externos, para o mercado internacional, a WEG, com acordos desse patamar, ela muda de divisão na qualificação dela como um fornecedor de equipamentos que demandam alta tecnologia e confiabilidade, né, qualidade nos produtos. A gente está citando esses dois exemplos, né, que são exemplos recentes, mas eu falei um pouco agora que a gente tem mais de 20, se eu não me engano, acho que são 28 clientes, ou mais que isso, né, contratos globais que a gente tem, né, com grandes clientes, né, mas a gente tem vários exemplos, né, recentemente um fornecimento de um motor de alta tensão de 45 toneladas, né, para o norte da China, que parte foi desenvolvido com a engenharia do Brasil, parte na operação da Índia e a montagem final na China, para garantir melhor otimização de competitividade desse produto, né? A WEG cada vez mais está se posicionando, então, como uma marca relevante desses produtos nos mercados que a gente atua ao redor do globo. Eu acho que essa é a principal mensagem, né? E depois uma coisa acaba puxando a outra, né? Como eu disse, no caso de Oman, a gente já está recebendo, né, várias ligações aí para uma aproximação da WEG com algumas empresas que no passado a gente chegou a visitar, mas a marca não era tão conhecida, o pessoal tinha pouco track record da WEG. Aumentando o nosso track record, isso fica mais fácil de desenvolvimento disso. Claro, pessoal, que isso é resultado de uma estratégia, né, focada em setores, né? A WEG, nos últimos anos, criou equipes exclusivas para atender setores em níveis globais, né? Óleo e gás é uma delas, pulp and paper também é outra, a gente tem de água, né? Então, é resultado de desenvolvimento de uma estratégia de longo prazo que a gente está sendo aí bem fiel na execução. Tá ótimo, pessoal. Obrigado, hein?
Nossa próxima pergunta vem de Gabriela Cortes, do Banco do Brasil. Senhora Gabriela, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigada aí pela pergunta, parabéns pelos resultados. A gente tem falado, né, vocês têm falado bastante de perspectivas de mercado com relação a receitas e tudo mais. Eu queria ver se vocês conseguem dar um call para a gente do que vocês estão esperando com relação a custos de matéria-prima, enfim, outros insumos para o segundo semestre de 2019. Eu queria ver também se vocês conseguem me confirmar só o CAPEX para este ano, dado o ritmo que vocês apresentaram aí no primeiro semestre. E com relação à parte de endividamento, a gente viu que teve uma queda bastante considerável aí na dívida bruta, né, na parte de financiamento. Então, eu queria só saber se isso foi alguma liquidação, que de repente a gente perdeu aqui, ou se isso é só reflexo de variação cambial, enfim. Se vocês puderem me atualizar, eu agradeço. Gabriela, bom dia. Paulo Polese aqui. Você fez 3 perguntas em uma aqui, vamos tentar pegar todas aqui, né? Você falou um pouquinho da perspectiva de custos. No nosso caso, tem que lembrar o primeiro ponto que é relevante em termos de custos na nossa estrutura, são as commodities metálicas, né? Em primeiro lugar o cobre, depois o aço e alumínio nessa ordem. E a gente tem observado aí uma melhora no custo, né? Quer seja na moeda forte. Isso tem ajudado de fato, né? Tem ajudado um pouco aí a margem, e a gente trabalha com um cenário de manutenção dessa condição, ou seja, esses custos ficarem de certa forma estáveis, né? É claro que a gente tem que olhar a parte cambial disso. Então, se comparado com o ano passado, no segundo semestre a gente está vendo aí um câmbio um pouco mais acomodado do que foi o ano passado. Então tem que colocar as duas itens na conta, né? Tanto o preço da commodity, que está ajudando, e também a variação cambial. Então tende a ser, no segundo semestre, uma perspectiva mais favorável para os nossos negócios com relação a essas commodities aí que estão linkadas ao nosso custo. Tá? A sua segunda parte da pergunta é em relação a CAPEX. A gente tem um programa de CAPEX anual. Esse ano a gente já deu bastante informação a respeito dele. A gente teve um orçamento aí aprovado em torno de 530 milhões de reais. Isso, a maior parte disso lá fora, né, 70% no exterior e 30% no Brasil. Esse CAPEX originalmente foi planejado para justamente concluir aí a fundição do México, que o André acabou de mencionar agora há pouco, deu detalhes. A gente tem também um segundo, por ordem de representatividade, né, um segundo projeto de expansão da fábrica de motores na China. O André também comentou rapidamente na fala dele agora há pouco. Estamos investindo também numa instalação para construir inversores de frequência também na China, num outro endereço. E, por fim, tem os investimentos aí no novo aerogerador, né, de 4.x, né, a potência final. A gente não sabe ainda no Brasil. Enfim, uma série de investimentos espalhados no Brasil e pelo mundo para melhoria de processo e ganho de produtividade. Então, dessa forma, esse é um contexto geral. No segundo trimestre agora, o que foi mais relevante também por ordem de dispêndio foi a fundição do México. Teve uma parte de variação cambial também nesse investimento. Em segundo lugar, a China. Em terceiro lugar, os investimentos no Brasil, principalmente explica o CAPEX desse trimestre. A terceira pergunta que você fez, só relembra aqui rapidamente? Redução da dívida, Endividamento, você perguntou. Então, vocês têm notado, a companhia tem trabalhado, não é de agora, né, por mais de um ano para cá, tanto uma redução equivalente de caixa e de dívida, né, principalmente focando, a gente antecipou muitas dívidas que tinham um custo mais elevado, em geral acima do CDI. O resultado disso foi que reduziu o endividamento, reduziu o caixa e, ao mesmo tempo, uma redução da despesa financeira. Ainda tem alguma coisa para ser feito, mas a maior parte desse trabalho já foi realizado no sentido de redução do endividamento. Então, agora, esse nível já posso considerar mais estável, né? O que vocês apresentaram agora em junho de 2019. Provavelmente sim, a gente pode ter alguma variação para baixo ou para cima, se a gente encontrar oportunidades interessantes, competitivas no mercado, nós sempre olhamos isso.
então pode ter alguma variação. A gente tem uma amortização consistente, a empresa gera caixa ao mesmo tempo, então temos que acompanhar, mas a nossa meta é sempre olhar operações de custo interessante. Se a gente encontrar, a gente pode ser que traz para o balanço alguma operação interessante, sim. Tá bom. Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Augusto Ensique, do HSBC. Senhor Augusto, pode prosseguir. Oi, bom dia, obrigado pela pergunta. Só queria saber um pouquinho mais sobre a nova estrutura de software. Como é que isso vai encaixar com os business que vocês já operam e quando é que isso vai mudar o jeito que vocês reportam, vai mudar o jeito de contabilidade? Não sei o que você pode nos dizer agora. Obrigado. Oi, Augusto, obrigado pela pergunta. Falando um pouquinho sobre essa nova estrutura que a gente chamou aqui de VEG Negócios Digitais, né? Acho que a VEG, ao longo da sua história, ela vem investindo no desenvolvimento permanente na oferta de máquinas elétricas, mas também produtos e sistemas de automação para a indústria e o setor de energia, né? A VEG hoje não é só uma fornecedora de equipamentos, né, motores, inversores de frequência, né? Mas ela também possui uma ampla atuação em automação, né, através desses produtos e serviços, né, com toda a base da atividade industrial, né. A gente recentemente divulgou o MotorScan também, né, que é um sensor de monitoramento, mas antes disso, nossos parques eólicos, né, são monitorados pela empresa, as usinas solares, assim por diante. A gente já tem algumas soluções, né, que aderentes aí vamos chamar assim, a Industrial Internet of Things, né? E também, né, sistemas internos, né, de gerenciamento através de softwares internos de gerenciamento das nossas produções, né? O que acontecia é que essas iniciativas elas estavam, digamos, um pouco dispersas nas unidades de negócio, né? E a solução encontrada para a empresa, acho que a gente já atingiu um determinado tamanho que nos permite criar, então, uma nova diretoria, agrupar todas essas iniciativas, né, com uma estratégia única e desenvolver esses negócios digitais fora e dentro da companhia também, né? É recente isso, né? Toda a estratégia ela já tinha sido desenvolvida, ela agora está sendo refinada. A gente ainda não tem uma estimativa de receita, mas é natural que a gente comece primeiro nesses desenvolvimentos no Brasil e depois expandindo ao longo do mundo, né? E eu acho que no primeiro momento ela vai estar mais diluída aí em muito mais equipamentos eletroeletrônicos industriais, a receita, mas no momento que ela tiver uma exposição que a gente julgar relevante, sim, a gente vai dar o disclosure, né? E vai ter que mudar a nossa forma de divulgação disso. Eu acho que a mensagem aqui, né, é que a empresa se estruturou para isso, né? Acho que no primeiro momento a gente foi um pouco mais low profile em termos de divulgação da nossa capacidade de entrar nesse mercado e desenvolvimento internos, né? Eu acho que no final do ano a gente vai ter um VEG Day aqui em Jaraguá, tem uma das fábricas pilotos, né, dessa fábrica inteligente, acho que a gente vai tentar colocar aí na visita, que é sempre usual a visita, né, para mostrar o que a gente desenvolveu e agora a gente quer transformar isso em produto para oferecer para os nossos clientes em complemento à nossa ampla linha de produtos hoje já existentes. Tá ótimo, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir. Bom, muito obrigado mais uma vez pela participação no nosso call e encontro vocês, então, daqui a alguns meses na divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Um bom dia a todos e muito obrigado mais uma vez.